podcast. Hoje eu tô falando com o André, professor de Jiu-Jitsu, que ele tem um projeto maravilhoso e ele vai contar um pouquinho pra gente. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, né? A oportunidade de poder estar falando um pouquinho de um assunto que eu amo, né? Que é a inclusão, né? E nada melhor do que a área que eu atuo, é o jiu-jitsu inclusivo. É justamente o que eu utilizo como uma ferramenta de inclusão. Ai, esse projeto é maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente do seu projeto. Como é que ele Então, o começou? projeto, assim, o projeto começou. Eu comecei a dar aula em 1996, né? Desde Nossa, 96 que eu dou aula para a galerinha tipo, uma época que já existiam os tipos de deficiência, os neurodivergentes, mas não se era falado, né? sim, Quase. Até porque que deu esse boom maior foi a própria internet, né? Esse advento da internet que fez com que mais pessoas vissem, né? E soubessem das deficiências que existem, né? São tantas, sim, mas eles poderiam dizer, relacionar uma ou duas só, né? Que era mais aparente, é né? verdade. E então, desde 96 eu comecei a dar aula e não existia esse nome, né? Eu simplesmente dava aula e o nome mesmo, Fazendo Diferença do Jiu-Jitsu, veio mais ou menos em 2017, 2018, com nomes. Mas eu já vi desses anos todos dando aula, né? É, e a proposta do projeto é justamente essa, é para a galerinha atípica, né? Mas não somente eles treinando entre eles. Eu faço um protesto que eles treinam também a galerinha típica e atípica juntos, né? E vale dizer, né, que o meu trabalho é um trabalho no qual a galerinha vai dizer que esse trabalho que eu faço é coletivo, né? É um trabalho para que eles possam realmente se socializar. Então, eu não dou aula, assim, ou não dizer que eu não dou aula. Já aconteceu algum caso esporádico de eu precisar dar aula individual, porém, o meu individual também nunca é somente eu e ele, né? É sempre eu e a minha esposa que dá aula comigo, eu, minha esposa e o Jonathan Pitbull, que é um aluno meu com síndrome de Down. Sempre tem pelo menos 3 ou 4 pessoas juntas, que é justamente para poder se sentir integrado no meio, né? Muito legal. Tô vendo aí que você tá com uma blusa do seu projeto, né? Ah, olha lá, É, gente. Gente, entra no Instagram dele. É a coisa mais linda. Ele grava, como ele falou uma vez pra mim, é na íntegra, né? Sem corte, sem filtro, sem nada. é E isso aí é aí. muito bonitinho, eles lá fazendo. Cara, eu fiquei até arrepiada. Porque eu acho uma gracinha. Pra mim, é a coisa mais linda do seu projeto, sinceramente. Como você acha que o jiu-jitsu ele pode beneficiar as pessoas com autismo? Então, na verdade, não só o jiu-jitsu, né? Toda atividade, arte marcial, ou seja, qualquer atividade física, né? Na verdade, ela é muito mais do que uma atividade física, né? E o jiu-jitsu em si, por ter regras, né? Ter várias situações para que o atleta, né, que o aluno, ele tenha um autocontrole, tenha, né, uma autoconfiança, ou seja, ela não vai trabalhar somente a parte física, né? Ele ajuda no desenvolvimento motor, no emocional, social, mas tendo que respeitando sempre o tempo de cada um, né? E as particularidades de cada um. Verdade. Você Isso é falou aí sobre importante, né? respeito, né? E eu acho que a arte marcial ela tem muito isso, né? Eu nunca fiz arte marcial, mas meu irmão, por exemplo, ele já fez judô quando era criança, né? Eu ia muito ver, que eu achava legal. E aí eu vi aquele respeito, aquela coisa de abaixar assim, né, para cumprimentar. Eu não sei como é que eu chamo o nome. E aí você escuta também. Oi? Cumprimento, É cumprimento. é o E cumprimento. hoje em dia a gente é muito mais difundindo, né, as artes marciais por conta da internet, da televisão, né? E a gente vê quando eles estão lá fazendo competição, né? Aquele respeito que tem entre os atletas, né? Geralmente é professor que fala e Mestre. mestre, né? Assim, colocando português mesmo. Mas
a maioria, né, utiliza o nome de sensei, né, que quer dizer Ah, professor, tá. É porque eu não sabia. e aí falam sensei. Eu acho isso É, muito legal, esse respeito. é sensei, o sensei, enfim, aí fica na. Tem essas Mas é isso. nomenclaturas, né. E, assim, às vezes eu vejo até na televisão, assim: "Ah, fulano bateu, brigou na rua, e aí porque aí deu ele é da do jiu-jitsu, ele é do não sei o quê". Aí sempre tem aquelas questionamentos: Por que que ele fez isso? Ele não é ensinado isso, né. A luta não é para isso, você não aprende para isso, né. Você aprende para se defender, né, você pode até falar melhor. Então eu acho muito bacana. Então, não se deve, né, você brigar na rua. Isso é o conceito principal que toda academia séria, professor sério, ensina ao seu aluno, né? Você não deve brigar na rua, não deve procurar confusão. Porém, claro, toda luta acaba sendo uma autodefesa, né? A não ser que você precise se defender, mas mesmo assim, você que tem uma arte marcial, você não deve ter uma violência excessiva. Por exemplo, se for um caso que você precisar se imobilizar, você precisar conter, você pode fazer de uma forma que você não esteja usando uma violência a Porque ele tá mais, né? superior ali naquele É momento ali isso, com a pessoa, né. Ele é exatamente. superior, né. Mas realmente acontece também, existe, e aí vai de. Bom, às vezes tem academias e academia, professor e professores, e na verdade, no meu conceito, não é realmente um Verdade, professor, né? No qual verdade. estimula isso. Eu vou dizer que não Claro que tem? tem. Tem. Olha, mas esse aí, para mim, não é considerado um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre, né? Sim. Do É, porque ensinar. é esse respeito que tem que ter, né, do aluno, né, com o professor, com o mestre, acho isso o máximo. E eu acho que isso e deve É. ajudar muito, para as pessoas que têm autismo, porque eles têm dificuldade, né, muitos deles têm dificuldade em aceitar comando. E eu acho que a arte marcial pode ajudar muito também nisso, né, de entender esse lado, né. É justamente esses conceitos, né, falando do Arte jiu-jitsu, né, em si, marcial. né, porque eu ensino jiu-jitsu, ensino Sim. judô também, que também sou professor de judô e jiu-jitsu, né, junto, né, engloba tudo isso aí, que é disciplina, é o respeito, é o autocontrole, é a concentração, comunicação, isso já seja típico ou atípico, né, a confiança, né, e a capacidade de lidar com os Muito desafios. legal. Isso é a proposta, né, seja típico ou atípico, mais uma vez reforçando isso, né? Sim, Mas que a galerinha típica, isso aí faz é um diferencial muito sim. grande, né? Eu acredito sim também. E existe uma idade, que você possa botar que é o ideal para começar o jiu-jitsu? Então, idade. Você espera aí, apagou a tela e voltou, tocou em alguma coisa? Não. Então, não, Deixa eu fazer a pergunta então. não, Existe tá. uma idade ideal para você começar no jiu-jitsu? Não, não posso afirmar que tem uma idade ideal, né? Hoje em dia se começa até mais precoce. Antigamente o pessoal para começar a treinar era com 6, 7 anos, né? Eu tenho aluno de 3 anos. A partir de 3 anos eu dou aula. Já tive aluno até 2 anos e meio. Mas tudo vai, na verdade, depender da própria criança, né? Cada criança é uma diferente da outra. Mas eu, a princípio, a partir dos 3 anos. Mas o importante é que a criança esteja pronta, né? Para participar das atividades, né? Já tem um mínimo ali já de independência, né? É o ideal. Ai, que bonitinho. Mas não tem idade certa. Mas eu, a partir dos 3 anos, já. Minha turma é a partir dos 3 anos. Ah, imagina esses pequenininhos esses de kimono. Meu Deus, deve ser uma coisa É o quase fofa, né? Baby Jitsu. Eu sempre chamei de Baby Jitsu por causa da idade. Gracinha. E quais são os principais desafios que você enfrenta para ensinar uma pessoa, uma criança ou um adolescente com autismo? Então, na verdade,
é entender que cada aluno é único, né? Mais uma vez, eu gosto de pontuar isso, né? Seja atípico ou atípico. Mas a gente está frisando um pouquinho mais no atípico, né? Sim. No atípico. Mas o típico também, mesma coisa. Cada um tem seu tempo, né? Então, entender isso. Cada aluno, né, tem seu tempo. E o maior desafio assim, é encontrar a melhor forma de comunicação, né, com eles, né? Sempre adaptando de uma forma que ele se sinta seguro, né? E motivando, né? Motivando para que retornem, né? É. É, mas é entender isso. Cada indivíduo, né? Cada atleta, cada aluno, cada pessoa, ela é única. Então você tem que encontrar a melhor forma de se comunicar com ela. Esse é o maior desafio. E adaptação para você, como é que é com essas crianças? Você tem alguma coisa diferente que você faz na aula, que você, por ser atípico? Ou é, como você falou, de acordo com a criança, você vai adaptando a aula para cada um? Então, a aula em conjunto, né? É a mesma aula para todo mundo, mas é isso aí. Geralmente, quando começa, né, eu faço aquela avaliação individual, né? Faço anamnese, com os pais, né? Procuro falar diretamente com ele, caso, né, seja verbal, verbalize, né, oralize, para que a gente já possa fazer esse primeiro contato, né? Então, essa comunicação é muito importante, seja com o pai ou seja com ele. E aí eu vou adaptando a minha própria metodologia dentro da aula, com cada um deles. A linguagem, os exercícios. Passa um exercício. Todos vão fazer o mesmo exercício, porém, cada um vai fazer, de repente, de um jeito diferente. Eu vou adaptando, mas o objetivo é o mesmo, né? Para ensiná-los, né? E Entendi. é isso, a metodologia, a linguagem, o exercício, o objetivo conforme a necessidade de cada um deles. Entendeu? E aí eu Entendi. vou, na mesma aula, a gente vai adequando o exercício para cada um, conforme eu vou percebendo, né, a necessidade. O jiu-jitsu ele pode ajudar na regulação emocional? E como? Então, o treino, ele cria oportunidades, né? São várias oportunidades em conjunto ali, né? Por isso da importância que eu te falo, né, da aula coletiva. O treino ele vai criando oportunidade de interação, de cooperação, respeito ao próximo e a construção de amizade em um ambiente bem acolhedor, né? Então, acredito isso que contribui. Na verdade, eu estou até já falando da própria socialização também, né? Mas é isso, vamos dizer, a parte emocional, entrou mensagem aqui. Como é que a prática como é que a prática do jiu-jitsu ele pode contribuir para a regulação emocional e para a socialização das crianças autistas? Tá junto, né? Vamos lá. Que você já tinha falado. Como eu falo, né? Por isso eu friso bastante na aula coletiva, né? Então, a prática, ela ensina limite, o autocontrole, gerenciamento de ansiedade, formas saudáveis, né, de lidar com as frustrações e emoções, né? Então, a parte emocional. E a socialização? Ele cria oportunidades de interação, de cooperação, respeito ao próximo, né? Claro, os amigos, né? Um com o outro. E a construção de amizades, né? Ou seja, formando um ambiente bem acolhedor. Então, essa parte emocional e socialização, acho que vão se completando com tudo isso aí que eu falei. Você tinha até me dito outro dia que você falou que também até as mães, né, acabam que se juntam ali na hora esperando os filhos, né, e queria também essa sociabilidade ali entre elas também, né. Isso aí. Que pra, Acaba porque sendo uma válvula de escape, né? Que às vezes não tem. A mãe precisa de um momento dela, só ela. isso. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? É, Precisa de um momento. Enquanto estão lá com o tio André, elas estão batendo um papo, estão ali, elas socializando também. é verdade. A gente precisa desse momento. E quando a gente para num lugar assim que tem outras pessoas que sentem a mesma dor que a gente, é confortante, né? Assim, dá o coração ficar aquecido, porque você tá ali na mesma dor e a gente tá ali trocando.
E é muito, muito legal também. Na terapia onde o Pedro faz também, acontece muito isso. Enquanto os nossos filhos estão lá na terapia, a gente fica do lado de fora trocando mesmo, né? Às vezes trocam, o professor dele disso, o professor daquilo, é onde ele faz terapia, onde ele faz fono. Então é importante, é muito legal isso. É, quais as mudanças que você costuma observar nos seus alunos ao longo do tempo? Na parte física, no desenvolvimento assim, motor mesmo. Na verdade, só falar da física do motor, não, né? Na verdade, a mudança é geral, né? Mas falando da parte motora, eu vejo alunos lá chegarem totalmente com essa parte motora comprometida. Própria coordenação fina, com quem dizer a coordenação, a motora grossa, né? Bem comprometida, ou praticamente quase nenhuma, né? E você vê esse desenvolvimento a cada dia ali, pô, isso é maravilhoso, né? Mas, como eu falei, não só na parte física, na parte motora, a autoestima, você mais vê, né? Autonomia, a confiança de enfrentar o desafio do dia a dia, que não é só ali, né? Eles vão aprendendo, né? Vão adquirindo, né? Melhor dizendo, essa autoconfiança e a autonomia que vai ajudar muito em casa, né? Nos afazeres, em casa, com a própria mãe. E aí as mães ficam felizes demais, né? Muitos não têm, né? Você sabe disso, muitos não têm o mínimo de autonomia. E você começando a construir um processo desse, para as mães é algo libertador. Você falou sobre coordenação motora, né? E o equilíbrio também, né? Eu vejo isso muito com o Pedro, porque as crianças que têm TEA, elas têm muita essa dificuldade do equilíbrio, dessa coordenação motora, como você falou. Por exemplo, o Pedro, ele andava muito assim, ele andava e caía, andava e caía. Era uma, tipo, não tinha Tinha muita vários alunos firmeza. E tipo assim, subir escada, ele não subia escada como a gente sobe, né? Que a gente dobra a perna e levanta a perna. Ele fazia assim com a perna, ele não fazia isso. E aí ele com a atividade física, que não era jiu-jitsu, mas é outro tipo de atividade física que eu fazia com ele, ele conseguiu adquirir essas coordenações, né, que são de levantar a perninha, que ele não tinha essa coordenação motora. Ele começou a ter mais equilíbrio. Onde ele fazia era um lugar que fazia psicomotricidade. Eu faço um pouco com eles também. Aí eles trabalhavam muito isso, né? Focado nisso. Né? E ele adorava, porque era um lugar onde tinha a ginástica olímpica, aí tinha pula-pula. Pula-pula não, né? Cama elástica, que eles fazem aquelas coisas. Então ele adorava, era muito legal. E isso é muito importante. A atividade física para eles é muito importante. Eu fiz com a natação, né? Um podcast e também uma atividade física maravilhosa. Eu acho que qualquer coisa que você consiga agregar para o seu filho com uma atividade física é importante, tem que fazer. Né? Além dessa parte do social deles, também por conta da coordenação motora, equilíbrio, né? Muitos têm falta de equilíbrio, como é que pode, né? E a atividade física é primordial isso, né? Esse trabalho de consciência corporal. Eles aprendem a ter a consciência corporal, trabalhar lateralidade, equilíbrio, né, que você falou aí, e essa, na verdade, é coordenação global, né? Enfim, é essencial para eles. Você falou aí sobre a psicomotricidade, eu também faço com eles. Faço um trabalho lúdico. Cada dia tem um tipo de treino mediante a necessidade do treino. Então, eu faço também uma psicomotricidade com eles também. Eu tenho pós, né, psicomotricidade, então eu acabo... Atividade física é bom para todo mundo, né? Deixa eu só acertar aqui. Para todo mundo, né? Se fosse tinha que ser regra, todo mundo tinha que fazer uma atividade física. Mas para eles é primordial, porque eles têm essa falta, né? Muita falta de equilíbrio, de como você falou, de a coordenação motorista é primordial, gente. E eu vou te falar uma coisa, vou pontuar aqui uma coisa, que é pra galerinha típica, tá? Típica. Que hoje em dia você vê muitos meses, eu vejo muitos alunos que chegam tão atípicos, mas que você vê que todo descoordenado. Por quê? Muitas das vezes os pais não incentivam isso aí.
A geração do celular, do joguinho, e não quer sair de casa, dá preguiça. E o que acontece? O pai, tá bom, para poder, vai lá dar um celular e deixa, mantém. Eu não quero fazer atividade. Toda criança, para mim, toda criança tem que fazer uma atividade física. Eu vou falar, tem que fazer jiu-jitsu. Mas tem que fazer atividade física, querendo ou não. Mas vou obrigar meu filho. Sim, obriga. Obriga, que vai ser um bem muito grande para a vida dele, que ele vai levar. Chega a uma certa maturidade, porque não quer fazer mais, ok. Mas enquanto você puder, você, papai e mamãe, mas eu não posso obrigar. Pode, por que não pode? É pro bem do teu filho. Você vai fazer, você quer passear, você quer isso. Tem que ser dessa forma, porque senão a maioria não quer fazer. Experiência própria que eu vejo, não quer fazer. Mas meu filho não quer vir, tá bom, pai, você vai permitir isso? Ele não quer ir para a escola, então também não vai? Ele não quer. Se for, não. É pro bem dele. E quem é o responsável por ele? Papai e mamãe. Então, é eles quem leva, mesmo não querendo. É o benefício que você está fazendo para o teu filho. Se você fala que ele tem que ir para a escola, vamos falar que tem. Aqui, meu filho é atípico e quando ele às vezes tem que ir para atividade, até para terapia. Não quero. Eu falei, você não tem que querer, tem que ir. Eu cresci, como eu te falei, meu irmão fazia natação quando a gente era criança. Eu e ele fazíamos natação e ele fazia também judô. Porque onde a gente fazia natação tinha judô. Então um dia acho que ele quis fazer, aí minha mãe colocou ele. E ele fez muitos anos de judô. Não sei nem que faixa que ele foi. Ele fez muitos anos. E a gente fez natação também muitos anos. Eu fiz a natação de criança até adolescente, assim, bem mais velha. E sempre foi uma coisa que era imposta. Até no frio a gente ia. Vamos, a mamãe vai levar o chocolatinho quente pra quando você sair da natação. E é isso. Então, assim, eu cresci botando também o Pedro na natação, antes até de eu saber que ele era atípico. Ele foi com 8 meses, não, acho que era 9, 10 meses para natação. Então, assim, mesmo sem eu saber que ele era atípico, eu já botei. Então, assim, é importante hoje em dia, porque como você falou, fica muito no joguinho, na televisão, no coisa. É legal, gente, mas isso afeta eles de uma certa forma, né? Para tudo tem seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Se seu filho não gosta de jiu-jitsu, né? Procura natação, procura outro. Que bote algum esporte tem que fazer. Bote alguma coisa. Isso aí. Eu acredito também que um dos benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para as crianças com TEA e crianças e adolescentes é a concentração, né? Porque não é um esporte que você faz todo mundo junto, né? Vai fazendo, na hora da luta tem que ficar esperando, né? Isso deve ajudar para eles a concentrar, esperar, né? Tudo é um processo, como eu falei, né? De aprendizado e relacionado à concentração, tipo assim, primeiro ele tem que aprender a seguir comandos, né? E na luta o que mais tem isso, né? É isso aí, é a disciplina. Então, seguir comandos, observar detalhes. Então, isso tudo já faz parte da concentração. E manter o foco durante as atividades. E os desafios propostos, no caso, né? Que não é fácil para eles, né? Manter o foco, então, eita! Mas é isso. O jiu-jitsu, o benefício da concentração é isso. Você vai trabalhar em cima disso aí que eu falei. Primeiro, receber comando, observar detalhes e depois focar na atividade, né? Essa questão do, como você falou, foco. Nossa, é o que me aqui em casa é quase zero. Eu falo que o foco dele é 5 segundos. 5 segundos é o foco dele. Olha, que difícil. Mas para começar tá ótimo. Tem 5 segundos, a gente vai aumentar depois para 10. É assim, daqui a pouco é 1 minuto. Eu tenho vários alunos que é complicado de manter o foco. Mas eu vou lá, é constância. O professor está ali, ó, fazendo o que está fazendo também, né? Isso aí. Não, e você falou sobre concentração do que você tem que fazer. Eu fiquei imaginando, né? Que para mim já seria difícil você botar a mão aqui, o pé ali, jogar a cabeça para cá. Para mim já seria um problema isso aí, tá? Então, assim, mas coordenação, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, assim, é igual a natação. Eu tava conversando com a professora de natação, eu falei assim pra ela: vamos combinar que fazer borboleta
Não é todo mundo que consegue fazer, né? Porque a mão pra cá, a cabeça levanta, o perna. Aí ela ficou rindo. Eu falei, consegue tirar isso, né? Aí ela falou que em alguns casos sim, mas não é uma borboleta, mas é uma borboletinha. Então, assim, mas isso é um trabalho, como você tá falando, é constância. Né? Se você todo dia, bota a mão aqui, a perna ali já vai virar automático pra eles, né? Já é uma coisa que, tipo, já vai no automático pra eles, né? E nesse processo do jiu-jitsu, de começar, de botar a criança, de ter essa constância, como você falou, a família, qual você acha que é o papel principal assim, da família? Qual é a importância, na verdade? Qual a importância da família? Você já Então, falou um pouco, né? Que é incentivar, é falar que tem que ir mesmo, não deixar a criança esmurecer, né? Não, vamos lá, vamos lá. é isso aí. Quando a família e o professor eles caminham juntos, o resultado tende a ser muito mais significativos. Então, é necessário. Os pais eles têm que entender, né, que não é o professor, chegar lá, largou o professor, não, é um trabalho que já vem de casa. Então, e é uma continuidade, seja no treino, jiu-jitsu, seja na igreja, seja na escola. Não é lá na igreja, eu estou falando na igreja porque eu também faço um trabalho na igreja, né? Eu sou um coordenador da mediação da igreja. Não adianta uma vez por semana a criança chega lá até mim e o tio André vai resolver. Não, é um trabalho da semana que a mãe, o pai tem que estar ali contribuindo, ajudando. Então tem que trabalhar junto. Escola, a mesma coisa. Lá no treino, a mesma coisa. Né? E isso é muito importante. Como eu falei, vou repetir. Os resultados eles tendem a ser muito mais significativos quando há esse conjunto. Os pais estarem ali juntos, apoiando. Incentivando, apoiando, né? Isso aí. Qual é o verdadeiro ambiente inclusivo para você? Porque falar que é inclusivo, muito lugar e fala, né? Mas qual É. para você é o verdadeiro ambiente inclusivo? Então, é como você acabou de falar, né? Chegar lá no meu pai, pegar e colocar simplesmente a criança lá dentro. Isso é inclusão? Não. Estou simplesmente colocando ele ali no ambiente para ele totalmente diferente, né? E aí, falando de diferença, é isso. O respeito às diferenças, né? O ambiente inclusivo é onde há um respeito às diferenças e lá no meu caso, a adaptação de estratégias de ensino e a valorização do potencial de cada aluno. É isso. Esse é o ambiente inclusivo. É a valorização do potencial de cada aluno. E aí você construindo uma história de cada um deles. Ah, bonitinho isso. Porque, claro, é o que você falou, né? Um vai conseguir fazer o golpe certinho, o outro não vai conseguir tão, mas, né? Cada um tem seu tempo. Eu vou contar uma história pra você que você vai. Por que eu achei bonitinho. Me deu até uma. Você tem, olha, você fica me fazendo chorar. Para. É, o Pedro, na antiga escola dele, a gente estava tendo muitos problemas com desregulação dele dentro da escola, né? E aí eles mudaram simplesmente tiraram a mediadora dele e ele estava ficando com um rapaz lá que não era mediador dele, mas tinha alguns cursos e era fazia outro trabalho dentro da escola. E aí não teve um determinado semana que ele estava tendo que fazer outros trabalhos, ele pediu para eu ir junto num determinado horário, logo que o Pedro entrava, para poder ficar com o Pedro, que ele estava tendo que fazer um trabalho que não podia ser feito com o Pedro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei, deve ter sido uns 3 dias. Eu ia com ele, entrava dentro da sala e ficava com ele lá dentro. Aconteceu uma situação que depois ele falou assim pra mim, isso é uma situação atípica, isso não acontece sempre. Pra mim, acontece sempre. Porque a forma que a professora falou, pra mim acontece sempre. Ela tava fazendo um ditado no quadro e fazia assim, um aluno falava a palavra, o outro aluno ia lá e escrevia uma frase e o outro aluno lia. Né? Eram 3 alunos que faziam aquela determinada situação. Aí passava para outro grupo, 3 alunos também. Quando chegou no final, ela falou assim, alguém ficou faltando fazer alguma coisa, né? Porque um fazia uma coisa, outro fazia outra. Né? Aí um amiguinho, né? Criança é ingênua, é pura, né? Faltou o Pedro. Aí o que a professora fala? Gente, deixa o Pedro. O Pedro faz o que ele quer. Tipo assim,
Nem tentou. Ela nem tentou fazer alguma coisa com ele. Ele poderia não conseguir escrever a frase. Ele poderia não conseguir ler a frase. Mas será que falar uma palavra ele não ia conseguir? Ou com os próprios. A Né? professora estimulava ali, fazia andando ali junto, falando junto. Aí Enfim. eu fiquei. Na hora eu olhei assim pra cara dela. Aí eu falei, não, ela não vai fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, não, Pedro, vamos lá falar a palavrinha pro amiguinho escrever a frase. Estímulo, tem que falar, isso aí. Depois de estimular ele, Aí o que a ele professora ficou podia assim, ter feito. ele ficou assim, não sabe o que falar, né? Eu falo, Pedro, fala uma palavrinha. Aí ele falou, acho que foi dedo. Acho que foi dedo que ele falou. Nem me lembro agora, acho que foi dedo. Aí a professora ficou sem graça, porque eu acabei fazendo isso, né? E chamou outro amiguinho pra escrever a frase e o outro leu. Aí eu fiquei pensando comigo, eu não falei nada na hora, porque eu tava dentro da sala de aula, né? Mas aí eu falei depois com a pessoa que toma conta dele, que no caso era um coordenador, né, da escola. Aí eu falei, não, mas isso é uma coisa atípica. Eu falei, atípica? Olha a frase que ela usou. Não, crianças, vocês sabem que o Pedro faz quando ele quer. Então, vocês sabem. Então, vocês sabem o que quer dizer que ela fez isso já outras vezes. Recorrente. Aí, quando eu falei isso pra ele, não, ela foi infeliz na palavra, que não sei o que não sei o que lá. Então, é isso que você falou. E quando você falou, eu lembrei dessa situação. Que eu fiquei na hora eu fiquei transtornada. Minha vontade era de sair daquela escola naquele momento. Mas eu falei, não, eu vou ficar calma, Suza, calma, relaxa, relaxa. E aí eu falei com ele, isso não vai se acontecer mais, tu acha mesmo, né? Isso é inclusão? Isso não é inclusão. Não é. Como foi que ela, como você disse, incentivou ele a fazer? Simplesmente ele só está na sala. Isso não deve acontecer, não pode. É o tempo todo tem que ter um estímulo. Alguém tem que estar ali estimulando para que ele possa estar sempre ali em conjunto, em grupo. Por mais que ele não faça, aí tem o tempo dele. Ele não quer fazer. Mas você não por falta de estímulo, não por falta de você estar lá mostrando o caminho. Ó, assim. Claro, vai respeitar, eu quero, tal, mas você tem que. A palavra é essa, é incentivar. E assim, ele não sabia escrever. Tudo bem, ele não sabe escrever ainda, ele não sabe ler, mas ele poderia falar uma palavra. Ele poderia ter talvez falado a frase e o outro amiguinho escrevia, né? Mas não, ela simplesmente ela cortou ele, ela simplesmente aboliu ele da atividade. Então isso na hora isso me causou assim, depois eu fiquei. E é triste para uma mãe ouvir um negócio desse. E ela simplesmente falou na minha frente, né? Então é muito triste. A gente vê que ainda existem situações dessa. E na minha frente, que é pior, gente. Ai, Jesus, vai fazer o quê? Você ainda agora, gente, a gente vai cortar a parte que ele atendeu um aluno, mas eu vou deixar aqui, vou falar porque faz parte da minha pergunta. Ainda agora, um aluno dele ligou para ele. Aí ele tava, claro, a gente tá gravando aqui o podcast, ele pediu licença, foi lá, respondeu o aluno, para poder dizer que ele tava na aula. A minha pergunta já vi que é ótima, mas vou perguntar. Como é que é o relacionamento entre os seus alunos neurotípicos, né, os atípicos, e a academia? Então eu tô vendo que é muito bom o relacionamento de vocês, mas me conta como é que é. Falando dessa minha galerinha aí, na verdade o relacionamento é igual para todos. Tá todo mundo como se fossem meus filhos, né? Eu acabei de receber foi essa ligação do Igor, do xerife. O Jonathan Pitbull não me ligou ainda, mas todo dia também ele liga. E e não tem assim tratamento mimizado, infantilizar nada disso. Eu acabei de falar com ele, cara, eu tô numa reunião agora, não tô podendo falar contigo. Se eu falo podcast, ele não vai entender no momento. Depois eu posso explicar para ele o que significa, né? Inclusive ele tá mandando mensagem para mim do Zap. E aí, mas então, estou numa reunião agora, não dá para falar contigo, ok? Então tá bom. Aí ele, tá bom, bom dia. Falei, bom dia. Depois a gente conversa. E é assim, é um tratamento normal, né? Na verdade é muito enriquecedor, né? Agora nos alunos em geral, né? Que eles aprendem a conviver com as diferenças, né? A desenvolver empatia e criar laços de amizade e respeito.
Então é isso. Galerinha neuroatípica com típico e atípico junto é muito enriquecedor por causa disso. Criar esses laços também, e eles aprenderem a conviver realmente com a diferença. Verdade. Eu tenho muitas pessoas que acham que as crianças neurotípicas, né, as atípicas, elas devem ter escolas, né, separadas para eles, ter coisas. Eu acho que pode existir, mas eu acho que isso é muito delicado de se falar. Porque eu acho que eles conviverem com os típicos e os atípicos conviverem juntos, eu acho que é importante para os dois lados. Né? Para os atípicos é importante que eles vão ter uma outra pessoa, outra criança, outro adolescente para se espelhar, para saber o que da idade deles, né, seria típico, né? Eu acho que é bom para o espelho. E para os que são típicos, né? Eu acho que o importante é você ter essa empatia, né? Desde pequeno, desde novinho. E na escola do Pedro, todo lugar que ele vai, né, toda escola que ele entra, que essa é a terceira, se não me engano, a terceira, ele acaba tendo uma melhor amiga ou um melhor amigo. Sempre tem. E nunca é um atípico, é sempre um típico. Aí na outra era uma menina que falava que ela ajudava ele até a botar a mochila. Aí uma vez eu chamei a mãe da garota, eu falei, olha, você tá criando uma criança sensacional. Porque falam que ela ajuda ele em tudo. Não é que ele precise de ajuda, mas é a empatia que ela tem, né? E ela tá crescendo com isso. Então, olha que delícia, olha que lindo. Nessa agora também tem, acho que um menino que ajuda ele, foi que é o melhor amiguinho dele na sala. Então, eu acho isso importante para os dois lados, né? Eu faço esse trabalho, eu chamo também até na inclusão inversa, né? Hoje em dia agora estão falando reversa. Esse nome surgiu agora. Mas eu faço isso há muito tempo que eu chamava de invertida. Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Reversa, invertida, enfim. Eu tenho a turma só deles, né? Só da galerinha típica. É a turma da tarde. Porque existe vários graus de comprometimento, né? Então, muitas das vezes você não consegue pegar, dependendo da deficiência, dependendo, né, da tipicidade deles, colocar direto numa turma. Por exemplo, na minha turma dos adultos, eu tenho a galerinha lá que treina comigo, só entre eles, e aí muitas das vezes pessoas típicas vão nesse treino que é para poder socializar ali com eles também. E eles também aprenderem isso, né, a socializar com eles. Justamente isso que eu falei das diferenças, né? E ao mesmo tempo a galera que já consegue evoluir mais rapidamente, né? Que todos vão chegar lá, né? Mas espaço de tempo a gente não sabe, a gente não pode prever. Mas como eu tenho Jonathan Pitbull, Rodrigo Ribeiro, Marcinho, Urso, né? Todo mundo tem um codinome ali. O Xerife, o Igor Xerife. Os apelidos são melhores, né? Pitbull, Xerife, Urso. Aqui eles gostam, tá? Bom, isso aí já é outra história. Mas eles acontece, eles nesse horário da tarde, um grau de comprometimento maior, DI, ou nível de suporte 2, 3, que é maior, eles me ajudam nesse horário. Tem já uma maturidade, eles me ajudam no treino. Me ajuda, me facilita muito. Mas para até que eles tivessem pronto para isso, quanto eu não suei. Hoje em dia, eu consigo usufruir disso, deles poderem estar me ajudando. E, ao mesmo tempo, eles treinam à noite, que é o horário, nessa hora, na tarde eles me ajudam e à noite eles treinam mesmo, eu treino couro comendo para cima deles, que é o treino convencional mesmo, entendeu? Então eu faço dois tipos de o importante é estar incluído. Não, mas o que eu falo é o seguinte, antigamente até existia, hoje em dia não existe mais. Estão ainda falando sobre isso, para falar, quando é uma escola só disso, só de crianças atípicas. No teu caso, não é só. Você tem outras, você tem outras demandas dentro do instituto, né? De crianças e adolescentes
típicos, né? Mas quando eu acho que quando e assim, eles acabam se cruzando. Foi o que você falou, um vai pra turma do outro, um vai ajudar, eles se cruzam. Quando é um lugar só de atípicos, assim, tipo escola, vamos dizer assim, né? Escola. Escola, principalmente, que eu acho que é o que fica mais tempo, né? Por exemplo, eles ficam 4 horas dentro de uma escola. Então, eu acho que esse negócio de ficar 4 horas dentro de uma sala, dentro de uma escola, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se isso é bom. Vou, eu tenho minhas dúvidas ainda. Pode ser que eu esteja enganada. Às vezes, se bobear, se ele fosse para uma escola, talvez se desenvolveria mais, não sei. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Agora que você vai me pegar. Vamos lá. Existe alguma história marcante de um aluno que você gostaria de compartilhar? Lá vai ele, ó, lá vai ele. Quantas histórias? Depois desses 30 anos, tem várias histórias, né? O próprio Luigi, né, que é um menino que tem coragem, tinha comunidade em Inteia, né? Foi um dos maiores desafios e até hoje também, né? Mas só ver o desenvolvimento dele a cada dia ali, principalmente a parte cognitiva, né? Vê-lo agora indo para campeonato, ver um ginásio cheio, gritando, e ele conseguir estar ali interagindo da forma dele, isso aí já é uma grande história para mim. Mas não posso deixar de falar do meu aluno Guilherme, que é lá do projeto de Itaguaí, né? É um projeto, não é o Fazendo Diferença no Jiu-Jitsu, lá é um projeto Itaguaí Ação Esporte e Inclusão, que é um projeto da Prefeitura de Itaguaí, no qual eu fui chamado para poder incluir lá, né, o jiu-jitsu inclusivo, que não existia, né? Parte de luta, então eu coloquei lá, dei a proposta do jiu-jitsu inclusivo, e aí é um projeto da prefeitura muito bacana também. E aí tem o Guilherme, que é um aluno cadeirante, ele tem paralisia, e ele chegou para mim pedindo para treinar, perguntando se poderia. Eu vou tentar resumir essa história, que é um pouquinho longa, mas é emocionante. Ele pediu para treinar, se poderia. Professor, posso treinar? Eu falei, pode. Aí, não, é porque eu tenho um sonho, meu sonho é andar. E aí, né, bate um, só que um profissional, ele falou um profissional da área da saúde e tal, não vou dizer qual a especialidade, enfim. Ele falou para mim, relatando, que disse para ele que isso nunca iria acontecer. Isso aí já me bateu, né, tão forte dentro de mim, porque, por mais que seja até verdade, mas é uma falta total de sensibilidade. Você falar isso diretamente, ou enfim, ao meu ver, havia necessidade de falar isso para ele, né? Não é, mas você está iludindo. Não, não é iludindo, mas eu acho que existem outras formas de você incentivar. Como eu falei para ele, Guilherme, se vai acontecer, eu não sei. Quem sabe é Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu vou fazer de tudo para que você possa estar integrado e você possa estar treinando com os demais alunos. Então, treinar você pode, vamos treinar. E vamos ver. Deus está no controle sempre. Enfim, e aí a gente começou a treinar, né? E até um ponto que eu consegui fazer com que o Guilherme andasse comigo. Como eu falei, eu tenho que colocar. Aí, claro, faz uns fortalecimentos lá treinando. Ajudou muito também que ele começou depois a fazer natação, né? A natação que a gente estava falando. Então, isso também ajudou bastante. Mas ele lá nos treinos, fazendo a parte de treinamento adaptado da forma que dava. Até um dia que eu falei, cara, correr a gente não vai dar, mas pô, eu vou botar a turma para andar em volta, assim, né? Como fosse um aquecimento também, até para a gente poder também ter uma mobilidade maior, né? Falei, Guilherme, tu vai comigo. E aí eu fui, no início, pegava ele, levantava, sustentava eu e o John também ajudava, pitbull, pela cintura assim, fazia força, assim, a gente segurava ele e fazia com que ele caminhasse sem o próprio peso do corpo não tá forçando ele, né? E aí começou a primeira vez, foi assim, mas só isso aí já foi uma vitória grande, porque já estava andando. Não importa se estava sendo carregado, se estava da forma que estava, mas ele estava sobre as próprias pernas. E aí até um dia que eu decidi, eu peguei ele só pela manga aqui do kimono. Levantei ele na cadeira, segurei, tendo uma segurança ali, vendo como é que ele estava estável, em pé, falei, vamos andar? Vamos andar. E comecei a andar com ele assim, ó, eu só segurando aqui, ó. E aí ele começou a dar as caminhadas dele, deu as caminhadas, e
Até um que eu falei, ó, vou te soltar. E aí tem vídeo aí na internet sobre isso, né? Aí eu solto ele pelo menos 10, pedi pro Pitbull ficar atrás dele, caso ele caísse, né? O Pitbull segurasse, né? Apoiasse, e eu ia estar ali do lado. Então eu só soltei a manga dele e deixei ele sobre o próprio corpo durante quase uns 10 segundos ali, sozinho. Aí foi uma vibração tremenda, eu e ele, a gente berrando assim, né? Vibrando, né? E foi uma vitória muito grande. Quer dizer, isso é marcante, vai ficar para minha vida toda. Sempre que eu sou convidado para falar eu falo, eu repito essa história, porque é uma história realmente marcante, que vai ficar para a vida inteira. Você tinha me falado que a mãe dele estava na plateia. Também ficou emocionada, né? Tava ficou nas músicas assistindo, né? E aí a emoção foi grande. Eu me ponho no lugar dela, porque é muito, pra gente, é muito, muito, muito. A gente faz de tudo pra melhorar a condição de vida deles, né? A gente sabe, como você falou, claro que a mãe sabe que ele não vai conseguir fazer, trotar e aí andar como os seus outros alunos. Mas isso pra ele com certeza foi um ganho maravilhoso. Foi assim, ganhou a vida, né? Como dizem, você zerou a vida, né? Como o pessoal fala hoje em dia, né? O que fez na mente dele? Sim, sim. Transformador, né? A gente se emociona, se fica feliz por as pequenas vitórias deles, né? O Pedro, acho que eu já até te contei, ele também não sabia da cambalhota. Aí, lá nesse lugar que ele fazia essa psicomotricidade, ele teve várias situações que ele queria, só que ela falava, a gente tem que começar a fazer outras coisas primeiro. Aí um dia ele cismou que queria. Aí ela falou, então tá, então vamos ali primeiro fazer isso, pra depois a gente... Aí, junto com a outra menina, assim, ela conseguiu botar ele e dar a cambalhota. A felicidade dele por ter dado uma cambalhota quando ele saiu foi tão grande que eu fiquei assim... Eu me segurei pra não chorar, mas foi tão emocionante. Eu vibrei com ele. Ai, gente, uma cambalhota é coisa boba de criança, mas ele não conseguia. Porque eu acho que o simples fato dele abaixar a cabeça, faltava equilíbrio e aí ele tinha medo. Então é tão importante isso pra gente, a gente mãe, pai, cuidador de crianças atípicas, quando tem essas pequenas vitórias. O dele não foi nem pequena, né? Foi muito grande, né? Verdade. Vamos combinar, né? Que ele deve ter ficado, olha, independente se ele vai andar ou não, mas ele deu os passinhos dele, né? Isso aí. Ai, ai. E o aprendizado que você tira com essas pessoas, com essas crianças e adolescentes que você cuida, que você trata, que você ajuda, atípicas, o que trouxe para você? Então, na verdade, eu aprendi que cada pessoa tem seu próprio tempo, né? Eu falei isso várias vezes, né, porque acho que é importante, né, o pessoal frisar, entender isso. Que cada pessoa tem seu próprio tempo e que a verdadeira inclusão ela acontece quando enxergamos a capacidade antes das limitações. Por isso, uma das coisas que eu não gosto, assim, não é que eu não gosto, eu sei que às vezes a pessoa fala sem a maldade, né? Falo de especial. Ah, ele é especial. Especial todos nós somos. Então, por isso eu não gosto de utilizar o termo especial, né? Ele é especial, não sei o que é especial. Por quê? Eu sei que muitas das vezes as pessoas falam sem maldade, eu entendo o que querem dizer. Mas no contexto eu não gosto, por quê? Porque quando a gente fala que é especial, a gente está valorizando a deficiência e não a pessoa. Ah, é especial. Por que é especial? Por causa da deficiência? Então você está valorizando isso. Então por isso que eu falei que a verdadeira inclusão acontece quando enxergamos a capacidade antes da limitação. E aí eu tenho uma história também que eu sempre falo, quando eu falo dessa aí, que é da semente, né? E não adianta, eu repito, é a história do Guilherme, essa história da semente. Eu tenho oportunidade, eu falo. Porque pode ser libertador, pode ser novo na vida de alguém. Alguém já pode ter até ouvido, mas da forma, de repente, ouve de novo, é a forma que vai entrar. E eu acho que isso pode fazer uma diferença na vida de alguém. Que é justamente essa história da valorização, que eu vejo meus alunos como se fosse uma semente. E o que é a semente? Você olhar para ela e não dá valor nenhum. Mas ela é um pequeno recipiente com o quê? Com um grande potencial dentro dela. E aí só depende do quê? Do que você vai fazer com ela. Se você pegar a semente, uma semente fez comestível, comeu, acabou. Acabou. Pegou, jogou na lata do lixo, acabou a serventia. Mas se você pegar a semente e plantar ela, o que vai acontecer? Claro, plantou no terreno fértil. Qual é o terreno fértil?
é o lugar certo para você treinar, é o professor, né, certo, que realmente entenda e valorize. Então, se você plantar, vai regar, daqui a pouco vai haver o crescimento. E aí, esse crescimento vai gerar o quê? Uma árvore, que você vai colher frutos. Desse frutos vem novas sementes, você vai plantando. Ou seja, tem que acreditar. Seja o professor, seja o responsável e seja a própria pessoa. É um processo para cada um desses. Professor, familiar e a pessoa em si. Ela tem que acreditar que é possível. E é o que eu tento implantar isso o tempo inteiro. Que é possível. E uma árvore, então, quando eu vejo, como eu já faço esse processo há anos, quando já chega a semente para mim, ao invés de eu enxergar uma árvore que muitos ainda não enxergam, eu já enxergo uma floresta lá dentro, lá na frente. Ou seja, uma árvore que foi gerando outras árvores, que foi gerando outras árvores, e hoje é o fazendo a diferença no jiu-jitsu. É isso. É uma semente que é acreditada lá atrás. E isso, na verdade, aí tenta até religião, mas é fé. É a fé. É você acreditar no invisível, no que você não está enxergando. Verdade. Mas vai acontecer, eu creio nisso. Bonitinho. Ah, quer dizer então que eu fazendo a diferença é uma floresta. É uma floresta. Começou com o meu 01, que era o pitbull. Ah, o Pitbull é o 01. O 01, né? Começou com ele e foi gerando outro, foi gerando. Ai, que É. legal. Agora entendi E o ele tem, Pitbull, pô. Pitbull é o 01. e ele tem essa missão. Ele é meu faixa preta, tá? Com síndrome de Down, né? Foi o meu primeiro graduado atípico. E ele tem essa missão. Onde está, ele chama, convoca para treinar. Não, vamos treinar, vamos treinar. Então, ele vai aumentando isso aí, essa Então floresta. ele é um pouco do jardineiro dessa floresta. Exatamente. Ai, que bonito. Que, imaginar que eles são uma árvore que dá frutos. Eu adorei, achei lindo. E como é que é a frase que você falou? Enxergar. De que é enxergar a pessoa antes da limitação, né? Enxergar a pessoa antes da limitação. Olha que bonito, gente. Enxergar a capacidade, né? Tem que enxergar as capacidades antes das limitações. É isso aí. Você, Enxergar a quando vê a capacidade. semente chega para você está vendo o quê? A limitação de cada um. Verdade. Mas se você aprender a olhar com outros olhos, você já vai ver a capacidade deles antes dessa limitação. É importante. Muito bom. Muito legal. E o que te motiva a continuar? Então, a gente quer ver essa transformação na vida dos alunos, né? E das famílias, não só do aluno, né? A transformação ela acontece na vida do familiar. Né? Cada evolução, por menor que pareça, é uma grande vitória para nós. E aí é onde entra o papel da família, mais uma vez a gente voltando, falando da família. É importantíssimo a família valorizar cada detalhe, cada crescimento, cada processo que vai acontecendo, a família valorizar isso. E sem comparação. O coleguinha do lado, por exemplo, o Pitbull, pô, faz algo mirabolante. Pô, o meu não faz ainda. Não faz ainda. Mas um dia vai fazer. Mas a gente não pode comparar. Só fez um negocinho tão pequeno. Meu filho não está desenvolvendo. Não faça isso. Pelo contrário. O mínimo que for, valorize e incentive. É isso que é necessário. Né? Então, eu ver essa transformação diária ali, a mínima que for, isso aí é que me motiva cada vez mais. Né? E ver essa evolução deles é uma alegria muito grande. Legal, imagino. Já eu fico motivada aqui, ó. Posso motivar com a motivação que eles dão aí. Imagina. E agora a gente já tá chegando ao fim do nosso podcast. Foi muito bom conversar com você. Por isso, eu não queria que acabasse, mas vamos ter que acabar. A nossa última pergunta, né? O que você diria para os pais que ainda tem algum tipo de receio de colocar o filho atípico para fazer jiu-jitsu? Então, eu diria para dar oportunidade tanto para eles, quanto eles que eu digo para a criança, né? Para o aluno, né? Porque quando o trabalho é feito com conhecimento, com carinho, com respeito às individualidades, pode ser transformador. Né? E o jiu-jitsu é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento, de inclusão. O primeiro passo pode mudar uma vida inteira. Então, na verdade, é isso.
dê oportunidade, claro. Procure saber quem é o profissional que está ali, né? A qualificação também é importante. Mas, dentre outros fatores, será que ele tem empatia? O cara pode ser o mestre de um monte de coisa, mas o mais importante é ter o amor, ter empatia. Claro, você tem um conhecimento teórico, é ótimo, mas você procurar. Hoje em dia, com a rede social, você consegue ver muita coisa. Enfim, então, dê essa oportunidade para o seu próprio filho, para você mesmo, que você pode ser transformador, renovador na sua vida e na vida da sua família, na vida dessa criança. E é isso. E o conselho é não foque nas limitações. Ah, mas meu filho é tão comprometido, tem tanto comprometimento. Não foque nisso. Eu faço, se você tivesse olhar, se o professor tivesse olhar, né, de não focar, de ver a capacidade antes da limitação, com certeza ele vai muito longe. Então, permita-se descobrir, né, essa capacidade do seu próprio filho. E você, às vezes, você mesmo não acredita. Mas se permita descobrir isso. Que muitas das vezes, né, parece impossível, mas acredite, é possível. Você falou tantas coisas legais aí, que é acreditar no impossível, ver a sementinha, é tão acolhedor isso. E você falou uma coisa que eu bato muito na tecla muitas vezes, que não adianta você ter o curso que for, a pós que for, o mestrado que for, se você não tem amor, compaixão e carinho por eles. Então, acho que isso é o mais importante. É junto. Tem que ter o amor, o carinho, tudo. E tem que ter também a parte técnica. Então, isso é muito importante. André, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer escutar suas histórias. Acho que dava um livro, hein? Tá saindo em breve, hein? Quebrando paradigmas com jiu-jitsu inclusive. É o tema do livro. Eu Que legal. Vou querer ler, vou querer ler. Tô na fase de revisão. Tô revisando ele. Legal. Vai sair. Mas é muito importante o trabalho que você faz. Eu quero agradecer você sendo uma mãe atípica e sendo que de uma forma ou de outra eu sou acolhida. Você fazendo esse serviço, você me acolhe também, acolhe meu filho. Porque eu acredito nisso, acredito que a gente, se a gente tá aqui falando e conseguir atingir uma pessoa, já pra mim já é o suficiente. Já foi válido. Já foi válido. Eu não tô aqui por mim, eu falo isso todo final de podcast. Eu não tô aqui por mim, eu tô aqui pelo meu filho e por todas as outras crianças atípicas que estão por aí, que eles tenham mais empatia, que eles tenham mais acolhimento, inclusão. E é isso que a gente quer. Falando, acho que quanto mais a gente fala, vai chegar em mais lugares, né? Inclusive, vou até deixar falando sobre isso. Eu nas nossas postagens do Instagram, eu olhando os insights, né? Onde quantas pessoas viram e tal, eu vi que o nosso podcast já chegou no Japão, gente. Que legal. Na Espanha e no Japão. Não sei se foi uma pessoa, tem uma porcentagem muito pouca, então assim, se chegou em mais gente, olha onde a gente foi. Tô feliz. Meu papel já foi concluído. E isso pra mim é o mais gratificante. Muito obrigada, André, e que você continue nessa sua caminhada por muitos anos e passando para outras pessoas como o Pitbull. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E quem quiser ver um pouquinho mais dessa história, né, acessa lá o Instagram, é o @FazendoADJJ. E daqui a pouco eu vou estar lançando um vídeo do Guilherme do campeonato, do dia 14. Ai, que legal. A participação do Guilherme, cadeirante, que eu falei. Vocês vão ver aí. Ai, gente, acha o André, vou botar o Instagram dele aqui, tá? Ache ele e compartilhe, curta e mande pra todo mundo o projeto dele. Às vezes, quando eu coloco nos meus stories também, alguns vídeos dele, mas faz, gente, que mais gente tem que conhecer você, tá? Muito obrigada. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, gente.